Comissão de Direitos Humanos debate reajustes acima da inflação dos planos de saúde. A assistência técnica pode ser obrigada a emprestar celular enquanto conserta o aparelho avariado. E trabalhadores do setor privado podem fazer empréstimo consignado com o FGTS como garantia. Boa tarde. Os consumidores precisam preparar o bolso para os gastos com saúde este ano. Além do aumento de 12,5% no preço dos medicamentos, que passou a valer desde o início do mês, vem aí o reajuste dos planos de saúde. Os aumentos foram tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O percentual de aumento ainda está sendo estudado pela Agência Nacional de Saúde, mas especialistas acreditam que o reajuste fique entre 10% e 15%. O valor será divulgado em maio para entrar em vigor em junho. O maior problema nos reajustes dos planos de saúde está relacionado à modalidade de contratação. Muitos consumidores têm sido seduzidos pelos planos de saúde coletivos, que são mais baratos que os individuais. Mas, na hora do reajuste, vem a surpresa. Como não estão sujeitos ao controle da Agência Nacional de Saúde, os aumentos costumam ser abusivos, acima da inflação e do índice estabelecido pela ANS para os planos de saúde individuais. Entre maio de 2013 e abril de 2014, frente a uma inflação de 6,28%, muitos dos planos coletivos por adesão reajustaram seus contratos em patamares superiores a 20%. E houve casos até em que os reajustes ultrapassaram a casa de 60% a 70%. A negociação dos contratos coletivos é uma negociação que tem que ser feita entre a operadora e a pessoa jurídica contratante. Segundo o representante do movimento Chega de Descaso, 85% do lucro das operadoras vem dos planos de saúde coletivos. Ele reclamou ainda da politização da ANS e da Anvisa e lembrou que recentemente o pedido de CPI para investigar os planos de saúde foi arquivado pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Segundo dados do TCE, Eduardo Cunha recebeu doação de campanha por parte de empresas de plano de saúde. Cabe ressaltar aqui um trecho do depoimento do senador Delcídio do Amaral para a Operação Lava Jato, em que mesmo fala da existência de um esquema de propina na saúde, por meio de planos de saúde e laboratórios, com a nomeação de diretores nas agências reguladoras. O diretor da Associação Brasileira dos Planos de Saúde negou que as operadoras tenham lucros exorbitantes e disse que o custo aumentou, está acima dos índices utilizados para o reajuste. No caso da saúde, infelizmente, sobem mais. Os itens sobem mais do que a média. Então, é por isso que nós temos esse índice alto. Nós temos vários motivos para que a gente possa se debruçar por que sobem tanto, né? Mas são questões socioeconômicas, questões tecnológicas, questões de desperdício de gestão também. Mais que surpresa desagradável, celular com defeito retira uma ferramenta essencial no cotidiano de milhões de brasileiros. Mas um projeto em discussão no Senado pode ser uma alternativa para quem tem que esperar o conserto. Mãe de 2 crianças e diretora do Hospital Materno Infantil de Brasília, sem o celular, a vida de Renata Peixoto fica muito mais complicada. Eu fiquei sem telefone 48 horas, porque eu levei na assistência, a assistência disse que não tinha como consertar, que tinha que solicitar um telefone novo. E foi um desespero? Foi um desespero. Para médico, ginecologista, obstetra, um desespero. Hoje, a gente não consegue ficar sem o smartphone, principalmente sem a mensagem, sem o WhatsApp, pelo paciente, né? O dia a dia, uma dúvida, não que você vai fazer um tratamento via telefone, mas um esclarecimento de dúvida, evitar uma ida num pronto-socorro, que você pode conseguir acalmar o paciente pelo telefone, por uma mensagem, isso facilita bastante. Pelo Código Brasileiro do Consumidor, a assistência técnica autorizada tem até 30 dias para consertar o aparelho ou, se isso não for possível, o fabricante deve trocá-lo por outro, caso esteja no prazo de garantia. Para que nesse intervalo o usuário não seja prejudicado, o PLC 142 de 2015 estabelece que a autorizada forneça, por empréstimo, um celular capaz de originar e receber chamadas e mensagens de texto. Mas o relator na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor apresentou uma emenda contemplando os assinantes de pacotes da internet. Hoje a gente sabe que a gente recebe poucas ligações. Você passa o tempo todo
No WhatsApp ou no Facebook ou mandando mensagem pelo Messenger, você fala muito pouco hoje no celular. Toda vez que você cria um projeto de lei que você traz uma obrigação para o fornecedor, isso traz um custo. Esse custo é a ponta que paga, que é o consumidor. Então não tem como o consumidor escapar desse custo. Tudo isso é sem ônus para o consumidor. Ele não fique sem meio de comunicação, que a assistência técnica possa emprestar, vamos usar esse termo, um outro aparelho para que ele fique usando, inclusive com internet. O projeto já foi aprovado pela Câmara e pela Comissão de Meio Ambiente. Agora está no plenário do Senado. O governo já definiu as regras para o repasse de 1 bilhão e 950 milhões de reais ao Caixa dos Estados. O dinheiro se refere à compensação da Lei Candir, que isenta as exportações do pagamento de ICMS. A medida provisória foi publicada no dia 30 de março e está pronta para a análise do Congresso Nacional. O valor é relativo a perdas de receita com a desoneração do ICMS sobre exportações de produtos não industrializados em 2015. O repasse, que será feito em 3 parcelas entre abril e junho, segue critérios definidos pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Esse consultor do Senado explica que a matéria não deve enfrentar resistência no Congresso. Isso é um procedimento que vem se repetindo praticamente desde 2004. É um dinheiro com o qual os estados já contam normalmente. Inclusive é um dinheiro que já está praticamente congelado já há vários anos nesse valor de 1 bilhão e 950 milhões de reais. Ele não está sendo corrigido conforme a inflação ou conforme qualquer outro índice. É uma das poucas medidas provisórias que passam com pouquíssimas emendas, quando há alguma emenda, porque na verdade é resultado de um grande acordo entre o governo federal e os governos estaduais e não havendo muito espaço para alterações aqui no âmbito do Congresso. Trabalhadores do setor privado vão poder usar 10% do FGTS como garantia para empréstimos consignados. A norma está prevista em uma medida provisória que vai ser analisada por deputados e senadores. A medida provisória 719 foi editada em 29 de março. Ela trata de 3 temas. Em um dos pontos, estabelece uma indenização para casos de morte ou invalidez em acidentes com barcos, a ser paga por um fundo privado. O segundo assunto diz respeito à possibilidade de contribuintes saldarem suas dívidas com a União por meio da entrega de bens imóveis. Mas o principal ponto da medida provisória é o que garante aos trabalhadores o uso de até 10% do saldo do FGTS como garantia em operações de crédito consignado. A garantia também pode ser dada com o uso da integralidade da multa paga pelo empregador em casos de demissão sem justa causa. Isso vai sim ser uma boa alternativa, um bom benefício para os trabalhadores do setor privado, que infelizmente até hoje não tinham um acesso efetivo ao crédito consignado, que atendia de forma muito eficiente os trabalhadores do setor público, os aposentados, mas os trabalhadores do setor privado não tinham obtido ainda esse benefício do chamado crédito consignado com taxas de juros bem menores do que as de mercado. A medida faz parte do pacote de crédito anunciado pelo Ministério da Fazenda no início do ano. O objetivo é estimular a economia. O governo calcula que a garantia do FGTS possa aumentar o estoque de crédito consignado em 17 bilhões de reais. Favorece o crescimento econômico do país, né? É uma linha de financiamento mais barata que recoloca no mercado algumas pessoas que gostariam de fazer algumas compras, né? E que hoje não têm recurso suficiente na sua conta corrente, né? E podem complementar, né, com essa linha de financiamento. Multa de quase R$ 4.000 para o pedestre que interromper o trânsito. É o que consta numa medida provisória na pauta do Senado esta semana. A punição foi incluída pelos congressistas no texto do Poder Executivo. Vamos ver com o repórter Dante Ascioli o que mais está na pauta do plenário. O Senado começa a semana com a pauta trancada por 3 medidas provisórias. 2 delas liberam 39 bilhões de reais para 8 ministérios. A terceira MP
muda o Código de Trânsito e aumenta a punição para quem usar veículos para bloquear vias públicas. A multa, que era de R$ 191, salta para R$ 3.830. A comissão mista, que analisou o texto, estendeu esta mesma punição também para os pedestres. E a cobrança será em dobro se houver reincidência em menos de um ano. Depois das medidas provisórias, o plenário pode votar um projeto do senador Paulo Bauer para reduzir a influência política na indicação de conselheiros e dirigentes dos fundos de pensão. Pela proposta, eles não poderão ter exercido atividade partidária 2 anos antes da nomeação. Mais notícias na nossa página senado.leg.br/TV. Você assiste em instantes a sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação.